Irmãos, eu quero convidar você para o tema desta noite, em Mateus capítulo 9, versículo 2. O tema da terceira semana: Deus não está zangado. O informativo desse mês, escrito pelo pastor Arnoldo, escreveu muito bem. Vamos para esse texto então, Mateus capítulo 9 e o versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Essa é a palavra de Deus. Queridos, nessa terceira semana, o pastor Arnoldo colocou ali uma bela ilustração. 1950, né? A Copa de 1950 está ali. O Luciano me disse que tinha até colocado ali. Obrigado, Luciano. Teve esse jogo final da Copa do Mundo, vocês sabem muito bem disso, ainda mais os amantes do futebol. Mas olha, o Luciano colocou até foto, mas que rapazinho, né? A hora que perdeu o gol. O Barbosa, o goleiro da seleção, a seleção, né, indo bem, certo que seria campeã, teve ali não teve uma boa sorte, um lance que poderia ser fácil, errou, o Brasil perdeu a Copa e foi uma tristeza imensa para o Brasil. Isso se fala até hoje, não é? A Copa de 1950, o pessoal comenta que foi uma baita seleção nessa época, tinha tudo para ganhar. E é certo que o que ficou disso, ainda mais para nós brasileiros que gostamos do futebol, não é? Ficou esse peso, essa vergonha de não ter conseguido ganhar essa Copa. E por muitos anos acredito que todo esse elenco, principalmente o goleiro, porque foi falha dele, não é? Levou esse peso sobre os seus ombros de não ter levado o Brasil para ser o campeão no seu país, não é? Perder em casa é pior ainda. Essa é só uma história que aconteceu, uma história do futebol que aconteceu no nosso país, mas em termos emocionais isso é uma verdade que acontece diariamente. Diariamente nós somos atravessados por sentimentos de culpa, por sentimentos de vergonha, por sentimento de humilhação, nos sentindo sempre culpados pelos pecados e pelas falhas, sentimentos que vêm desde quando Adão e Eva pecaram. Por outro lado também, no período da história, houve uma época pior ainda, que vocês devem saber, o período da Idade Média. A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, onde as pessoas, além de não ter um mínimo de saneamento básico, é nessa época que vai ter a peste negra, vai dizimar quase toda a Europa, não é? Além da falta de acesso à saúde, à alimentação, essa coisa toda, tudo era um ambiente forjado, formado para colocar mais culpa no ser humano, inclusive até no aspecto religioso, essa coisa de que Deus estava sempre punindo as pessoas, que inclusive a peste negra, as doenças que vinham, era por causa do pecado do ser humano, porque tinham falhado em alguma coisa. Uma mulher não podia ter filhos, então é porque ela era uma pecadora. Em algum momento da vida dela, ela fez alguma coisa, por isso Deus não agraciava com um filho, e assim por diante. As igrejas inclusive eram construídas, imensas, altas, para que essa visão colocasse o ser humano numa situação de ter que olhar para cima e ele pequeno lá embaixo. Tudo era um ambiente formado para colocar o homem numa condição de pequenez, numa condição de humilhação, de desprezo. Além do ser humano, a maioria da população da época, lá na Europa, na Idade Média, andar de forma maltrapilha, não só no aspecto da roupa, físico, mas também no aspecto emocional, no aspecto espiritual.
Os sentimentos que permeavam o pensamento humano nesta época nós somos merecedores das pragas que existem. Nós somos culpados das doenças que acontecem nesse período. Nós somos os culpados de tudo que acontece. Se um país foi invadido por um outro país, nós somos culpados. Isso é Deus nos punindo. Esses sentimentos, eles atravessam toda a Idade Média, por incrível que pareça. Em pleno século 21, nós já estamos na idade da pós-modernidade, e mesmo assim, algumas pessoas constantemente, elas se sentem dessa maneira. É claro e é óbvio, eu não quero isentar aqui a realidade do pecado. Um outro dia quero pregar só sobre isso. É claro que muita coisa que existe, não é consequência do pecado. Mas tem coisas, queridos, que não é consequência do pecado. Alguém vai me dizer, por exemplo, que lá a boate Kiss, os que morreram é porque todos estavam em pecado. Como é que Deus faz isso? Eu não posso atribuir isso a Deus como alguém atribui. Não havia ninguém santo, não havia ninguém com coração bom, não havia ninguém com coração piedoso, misericordioso. Todo mundo que morreu era pecador e merecia ter morrido. Cai um avião, não é possível que desse avião que cai não exista uma pessoa boa, genuína, santa, verdadeira. Me parece que nesse voo, se eu não me engano, da TAM em São Paulo, nesse acidente, morreu um pastor. Esse pastor estava em pecado, será? É possível que estava em pecado? Me parece que era um homem de Deus. Como é que fica isso então? É certo, querido, que o pecado é uma realidade do ser humano. Um outro dia eu quero pregar sobre isso. Eu quero pregar sobre essa verdade que nós não podemos isentar e levar a vida, como diz aquela música desse cantor popular, deixando a vida me levar, como se nós não fôssemos um dia estar diante de Deus e prestar conta das nossas vidas. Eu não posso simplesmente agir com irresponsabilidade, pegar um carro e sair à louca, não respeitar semáforo, não respeitar o limite do trânsito, não colocar o cinto de segurança, deixar que as coisas aconteçam. Não, claro que não, a vida não é assim. Mas por outro lado também, queridos, a vida com Deus não é uma vida de pesado jugo. Muitas pessoas vêm às igrejas, elas vêm simplesmente pelo sentimento de culpa. É exatamente com essa pregação que eu gostaria que nesta igreja as pessoas que viessem à frente e levantassem suas mãos para aceitar Jesus o fizessem, não com medo do inferno, mas com uma alegria que podem ir para o céu. Que você viesse à frente e entregar sua vida a Jesus e pertencer à comunidade do Templo das Nações, não porque você simplesmente está com medo do diabo, porque você está apavorado porque alguém disse que iria fazer um trabalho de bruxaria contra você. Então não há ninguém maior do que Deus. Então, já que alguém vai fazer um trabalho de bruxaria, eu vou me apegar com Deus, com a religião, com a igreja, supondo eu que isso vai ser a proteção contra aquele mal. Isso não vai causar efeito. Ou alguém que vai se batizar e vai dizer: Senhor, se o Senhor me curar dessa doença, então eu vou me batizar. E faz essa troca com Deus. Então, se Deus não curar, você não vai se batizar. E a pessoa não entende que o batismo não tem nada a ver com troca com Deus, que o batismo não tem nada a ver com essa coisa de, Senhor, então, de votos. Mas o batismo, por exemplo, é um mandamento. Eu conheço pessoas que se batizam dizendo: eu vou me batizar para que minha família seja salva, para que alguma doença que eu tenha seja sanada, seja curada. E a pessoa não entende o real propósito do batismo. Eu gostaria que você aprendesse esta mensagem nesta noite e entendesse ela, para que de verdade prisões na sua mente, prisões no seu coração possa sair e Deus possa libertar você. Porque muitas pessoas estão libertas do pecado lá do mundo, da escravidão, mas elas chegam diante de Deus, elas colocam uma capa religiosa e estão aprisionadas pelo sistema religioso que vem desde a Idade Média, onde Deus sempre está punindo, onde Deus sempre está matando, Deus sempre está destruindo, que eu não posso fazer mais nada, eu não posso nem rir, porque rir, brincar, já é gozação. A gente nem pode nem rir, nem brincar, tem que levar uma vida extremamente séria.
sisuda, pesada. A gente não pode. É a família que eu conheci que eles tomavam banho de roupa, porque Deus não poderia ver a nudez deles. Meu Deus do céu! Que fazia o amor com roupas, só ali nas partes essenciais, uma brechinha. Não pode ser verdade. Eu conheci famílias, não ouvi falar. Eu conheci famílias que diziam: só vou me relacionar com a minha mulher quando quisermos ter filho. O prazer é pecado. Sentir prazer, beijar, abraçar, cheirar, esses sentimentos são carnais. Eu não posso alimentar a minha carne. Quando quisermos ter filho, nós vamos coabitar, nós vamos nos relacionar na intimidade. Não pode ser verdade. Em São Paulo eu conheci pessoas do meu convívio, pessoas que têm que usar o mesmo estilo de roupa. Não pode ser uma roupa florida, não pode ser uma roupa colorida da pomba gira. Um brinco da pomba gira, é do diabo. Tem que ser. Eu conheci pessoas, não falo de algo que eu li, que eu ouvi falar, eu as conheci. A roupa tem que ser a mesma cor, um cinza, e não pode ter corte. É como se fosse uma roupa de aquelas, sabe aquelas, não sei como é que chama, que coloca no botijão, que só amarra em cima assim, põe para cobrir um botijão, sabe? Tipo uma capa. Eu conheci mulheres que usavam roupas assim, é como se fosse só uma capa. Não podiam ter uma roupa, uma saia, uma calça. Não, maquiagem nem pensar, porque isso não agrada a Deus. E o ser humano acha que com essas coisas ele vai conseguir agradar a Deus. Com esse estilo medieval que a igreja romana implantou na mente do ser humano de penitência. Quanto mais eu me ajoelhar, e eu preciso sentir a dor do meu joelho para que Deus sinta amor por mim. Só é válido então essa oração ajoelhada, e tem que ser no chão pesado, no piso frio. Não pode ser no tapete como existe na sala de oração. Tem que ser em cima dos grãos de feijão, tem que ser em cima do grão de milho. Sabe, esse estilo de penitência que a gente muito sabe, de que as pessoas se autoflagelando-se, para que isso pudesse remi-las dos seus pecados. Por incrível que pareça, são sentimentos que até hoje, no meio da igreja evangélica cristã, contemporânea, atual, existem pessoas com esses sentimentos, de um Deus sempre punitivo, vingativo, de um Deus que se apresenta como aquele que está sempre com a vara na mão, sempre com o açoite. É claro e é óbvio, meus amados, que Deus é justo, seu nome é justiça, mas por outro lado também eu acredito nesse Deus cheio de amor, cheio de favor. Nós não merecíamos o seu favor, o seu amor. Nós não temos condições plenas de agradar a Deus. E algumas pessoas, elas tiveram experiências na sua infância, no seu lar, no seu ambiente em que foi gerado e que cresceu, nesse ambiente de filhos, sempre querendo agradar seus pais e nunca conseguindo. Quantos filhos foram criados em ambientes que tentavam sempre agradar os irmãos mais velhos, sem fazer de tudo para chamar a atenção dos irmãos mais velhos, para agradá-los, agradar o pai, chamar a atenção do pai, e muitas vezes isso não foi correspondido, e aí vem a frustração. E aí com Deus nós fazemos a mesma coisa, sempre nós achando que nós temos que agradar a Deus, para que Deus se agrade de nós. E aí nós fazemos muita coisa e nós não conseguimos agradar a Deus plenamente, porque por mais que eu desse o meu corpo em sacrifício, mas não há sacrifício maior do que aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, pelos seus amigos, Cristo. Porque falha está em nós. Escute uma coisa, queridos, algumas pessoas foram criadas nesse meio de raiva, de ira. Houve uma geração de pais extremamente como a minha, como o meu pai, extremamente severos,
extremamente severos, extremamente punitivos. São gerações, são épocas. A geração de hoje é aquela geração que, aí, né? E corre, deixa a coisa solta. São gerações, são épocas, são períodos. Quem sabe muitos de nós fomos criados nesse meio de pais extremamente brabos, irados, e alguns piores do que os outros, extremamente severos. Eu conheci homens no encontro com Deus, homens de 80 anos chegando para mim e com lágrimas dizendo: eu nunca recebi um abraço do meu pai, posso abraçar o senhor? Eu idade para ser neto dele, mas ele me dizia: eu quero lhe abraçar, eu quero lhe abraçar porque o senhor é um pai espiritual e eu gostaria de receber o seu abraço, porque nunca em toda a minha vida recebi o abraço do meu pai, em lágrimas nos olhos. Digo: meu Deus, que isso? Como pode? Não, pastor, era só tapão, era pau, sabe? Criados nesse ambiente, algumas pessoas, muitas destas pessoas não conseguem se descolar desse estilo de vida. E quando chega em Deus, eles pensam que Deus é igual, que Deus está sempre raivoso, que Deus está sempre dando pau, que Deus está sempre, sabe, batendo. O que eu acho engraçado às vezes é que na própria igreja, não na nossa, nós já somos uma igreja que temos aprendido a desfrutar o amor, a misericórdia de Deus, um evangelho equilibrado. Mas eu acho engraçado essas igrejas em que o pastor só dá pau, e o povo vibra. Eu acho engraçado isso, o povo vai à loucura. Esse irmão pecador, esse irmão não sei o que, esse não sei o que e tal, e só pau no povo, e o povo fica maravilhado. Engraçado esse estilo de ver a Deus, de ver a religião, de fazer o culto ao Senhor aonde a gente não vem para oferecer louvores, vem para levar pau. Meu Deus, xingão! Que culto é esse, minha gente? Estranho, eu acho isso estranho, mas é esse estilo bebido na fonte da Idade Média, desse Deus raivoso, ou então essa experiência do lar, essa experiência criado com esse amor paterno distante, esse amor materno distante. O amor materno vem pela via de dar comida, de dar educação. Isso é suficiente, isso é amor, carinho, afeto, abraço, isso é frescura. Não precisa disso, não tem que ter isso. A missão então do amor na mente de algumas pessoas é dar comida, é dar simplesmente a água, a comida, não faltar educação. E algumas pessoas chegam para Deus e começam a servir a Deus, e elas continuam aprisionadas. Jesus as libertou do jugo do pecado, mas elas continuam aprisionadas nesse estilo de vida. E é o que eu gostaria que nesta noite, em nome do Senhor, você se libertasse desse jugo de opressão. Aleluia. Eu acho muito interessante, eu contei um desses dias, numa terça-feira, de um menino. O menino, ele, no colégio, ele criado na igreja, 13 anos, 15 anos, criado no ambiente da igreja, e alguns amigos do colégio, quando ele entrou no banheiro, estava uma roda, e alguém pegou ele assim, disse: vem cá aqui, que é um negócio para te mostrar. E ele inocentemente foi, como eu fui uma vez, no banheiro. Alguém veio e me chamou assim, estava uma turminha de meninos, e alguém veio e disse: olha aqui, tinha um negócio assim, um palheirozinho assim, olha, dá uma fumadinha aqui. Eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? É um medo louco, eu baita inocente. Eu quero, os guris, olha aqui um baseado, um negócio legal. Eu digo: Deus me livre disso. Ele sai correndo com medo, sabe, essas coisas. E o menino foi, alguém o pegou pelo braço, e aí havia uma roda de outros meninos com uma revista Playboy. E o piazeiro no banheiro, vendo a revista Playboy, e pegaram aquele menino da igreja, e o menino olhou, e ele parou um pouco, nunca tinha visto aquilo. E quando viu aquilo, ele olhou um pouco e saiu desesperado, com medo, preocupado.
Dali a pouco ele passou dias deprimido. E é importante observar os filhos. Dias que não queria sair do quarto, não queria comer direito, entristecido. Entristecido, diferente, quieto. Não era um menino quieto. Aí a mãe, o que está vendo? Não, nada. Aí foi no médico, fez um monte de exame, nada. E aí, estranho, o que tem esse menino? Não tem nada. E aí um dia o pai pegou ele chorando. E aí ele disse: o que está vendo, meu filho? O pai sentou com ele, abraçou, beijou. Seu pai está aqui, conte comigo, fale, querido. Ele disse: pai, eu pequei. Como assim? Já fica com medo, né? Já fica preocupado. Como assim? Eu pequei, pai, fiz um grave pecado. Faz um mês atrás, um grave pecado. E Deus está me punindo. Como assim, meu filho? Pai, eu estou ficando cego. Como ficando cego, meu filho? Que conversa é essa? Sim, pai, eu estou ficando cego. Deus está me punindo. Porque, pai, aí começou a chorar. Lá no banheiro, os guris me pegaram. E aí, quando eu vi, eu estava olhando uma revista Playboy. E agora eu não enxergo mais as coisas. Estou ficando cego. O pai caiu na risada. Como assim? Que conversa é essa? Aí conversou com ele, falou umas coisas, tal. E aí ele disse: filho, você não está ficando cego. Na verdade, o pai já tinha que ter ele levado no oftalmo. Existe um problema na família de miopia. Talvez é isso que está acontecendo com você. Não foi o pecado de ter olhado a revista Playboy, é porque existe. Eu sofro disso, sua mãe sofre, sua irmã sofre. É uma questão de família. É um negócio genético, existe isso. Aí ele foi no médico e de verdade estava desenvolvendo a miopia. Ele atribuiu aquilo porque tinha olhado a revista. Não estou aqui incentivando você a ver coisas que não fazem bem, porque não faz. Mas o que eu quero dizer para você, não foi aquela causa. Ele não estava ficando cego porque viu a revista Playboy, passou os olhos e já saiu. Ele não ficou ali tendo prazer ali de ficar olhando, ele simplesmente foi levado a fazer aquilo. Às vezes a gente está em algum momento, por exemplo, alguém diz: você está chegando, pastor, irmão, está chegando aqui em casa. E você diz: eu estou chegando. Mas na verdade a gente está em casa ainda. Se fosse por isso é mentira. Isso é pecado. Você não está chegando, você está em casa ainda. Ah, já estou chegando. Você não está chegando, a gente está em casa ainda. Então é mentira. Sabe essa coisa de tudo no pé da letra? A gente não consegue, minha gente. É claro que não estou abrindo precedentes para a gente bagunçar e levar o evangelho nas coxas, nas costas, na cabeça, seja onde a gente presume levar. Que a vida com Deus é de qualquer jeito, que a gente está aqui no domingo, sexta-feira está na danceteria, sábado está lá na macumba, outro está lá na quimbanda, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. Hoje está com um, amanhã está com outro. Não é isso. Tudo que tem na TV, eu vou assistir, eu vou olhar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo, querido. O que eu estou dizendo para esta igreja e para você é que há coisas que não é a punição de Deus. Nós não devemos levar isso de forma extremamente severa. Isso nos judia como filhos de Deus. Você quer ver um texto? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, verso 11, por favor. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 1:11 diz: então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado, e em você eu sinto alegria. Eu tenho prazer em ter você como o meu filho. Escute uma coisa, queridos. Nem tudo que as minhas filhas fazem eu tenho que aprovar, eu tenho que gostar.
E elas sabem que eu faço isso. Nem tudo que elas fazem eu tenho que bater palmas e dizer: está bom, está bem. Não, estamos sempre tentando corrigi-las, sempre. Mas isso não vai deixar que eu as ame. Não é porque em algum momento erraram, falharam, que eu não vou deixar de amá-las. Independentemente de quem somos, do que tenhamos feito, Deus não vai deixar de nos amar, de olhar para nós. Porque às vezes nós tivemos a experiência de não ter esse amor velado, demonstrado de pai e de mãe. Nós achamos que o amor de Deus é distante de nós, e o que está perto de nós é a sua ira, é a sua raiva, é a sua punição. E ao contrário, na verdade, o que está perto de nós é o seu amor, é o seu favor. Merecíamos estar aqui? Não, claro que não. Nós estamos aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É só por isso. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus, assim como Deus tinha prazer em ter o seu Filho Jesus na terra, seu representante, o Verbo encarnado. Deus tem prazer em você, mesmo sendo você, com todas as suas limitações. Deus tem em você como um filho amado. Como pastor dessa igreja, quero bem, não só os irmãos que atuam, que trabalham, que dão o máximo por esta comunidade, mas todos que vêm a essa igreja são abraçados por nós. Nós queremos bem, desejamos que Deus possa dar a você o melhor. Da mesma forma, Deus com você, querido. Deus ama você, Deus olha você, e Deus quer que a cada dia você possa entender o seu amor, viver o seu amor. Não fazer as coisas com medo dele, mas fazer as coisas para ele, porque você o ama, porque é um prazer para você. Não vir para a igreja com medo da punição de Deus, do castigo de Deus, mas pensar em vir à sua casa, porque como dizia Davi, um dia na tua casa, um dia na tua presença, vale mais do que 1000 fora dela. Aleluia. Vamos lá, melhor esse aplauso. É para o Senhor. Aleluia. Digam amém. Eu acho muito interessante a história de Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, nesse convívio da Idade Média. Ele foi um homem que extremamente, ele viveu essa vida de culpa. Inclusive, alguns biógrafos de Lutero dizem que ele desenvolveu uma neurose nervosa. Que Martinho Lutero, na condição de monge, ele desenvolveu uma neurose nervosa, porque sempre se sentia culpado, punido por Deus, culpado. Ele levava uma vida extremamente pesada diante de Deus. Ele não conseguia se alegrar, viver, exercer a sua função de monge. Ele sempre via Deus cuidando dele e punindo ele por tudo. Alguns chegam a dizer que na hora da Eucaristia, na hora que Lutero iria participar da hóstia, porque ele era monge católico romano, na hora que o sacerdote ia dar a Eucaristia para ele, a hóstia para ele, ele parava e dizia: só um pouquinho. Ele procurava um confessor, chegava lá e dizia: eu pensei isso, pequei nisso, pequei, tal. Aí o confessor dizia: tá bom, filho, já que você confessou, os teus pecados estão perdoados. Aí ele vinha e ficava na fila de novo para comer a hóstia. Quando chegava a vez dele de novo, ele dizia: me lembrei do outro pecado, só um pouquinho. E ia de novo no confessor e dizia: eu pequei, esqueci de dizer uma outra coisa, eu vi uma mulher passando, pensei isso, olhei aquilo, eu preciso de novo, eu não posso tomar o vinho novo, me fala. Aí, não, tá bom, que bom que você falou isso, tal, volta lá. Aí ele voltava, pegava a fila de novo. Quando chegava ele dizia:
Não fiz as orações que tinha que fazer hoje. Voltava e dizia: eu estou aqui mais uma vez porque eu esqueci de fazer as orações que eu tinha que fazer. Eu fiz um propósito de orar há tanto tempo e eu não consegui. Que isso, gente? Chegou o momento que ele exigiu um confessor particular. De tamanha seu sentimento de culpa, de tamanha essa neurose que ele desenvolveu, de que ele nunca chegaria aos céus, que ele não poderia ser salvo, porque sua lista de pecados era imensa. E assim que às vezes nós estamos diante de Deus, nós não conseguimos desfrutar. Eu não posso comprar um carro zero. Isso não será vaidade? Não tem que ser sempre um carro usado? Eu não posso comer essa coisa, será? Isso não é demais? Será se Deus, esse tipo de comida, essa lasanha, será se é para mim? Eu não deveria comer só sardinha então? Só miojo? Será se não estou sendo gulosão? Essa roupa, esse estilo de roupa que estou usando, será se Deus se agrada? Será se posso usar? A Bíblia vai dizer que a beleza da mulher não está no frisar dos cabelos, nos enfeites. Será se eu posso usar uma tiara? Eu nunca vou esquecer minha sobrinha, 2 meses de nascida, foi consagrada numa igreja e eu estava junto. Fui levado do meu irmão. Ela foi consagrada com 2 meses. Meu irmão, minha cunhada preparou ela muito bonita, tal, 2 mesinhos, a criança mais linda. E quando chegou na hora da consagração, ela tinha uma tiara. O pastor daquela igreja olhou e disse assim, na frente de todo mundo: eu não vou consagrar essa menina. Ela parece uma Jezabel. Que Jezabel, gente? Onde é que esse homem leu na Bíblia que Jezabel usava tiara? Que Bíblia é essa desse louco? Eu estou chinado, se matando. Que Bíblia que ele leu que Jezabel usava tiara? Minha família toda, minha mãe estava viva ainda, está claro que estava viva, foi em São Paulo. Alguns conhecidos nossos, meu irmão não sabia o que fazer. Se fosse eu pegaria a minha filha com a minha esposa, sairia daquela igreja, procuraria uma igreja decente. Não. Que evangelho louco é esse? O cara disse para o meu irmão, disse diante de todo mundo: não vou consagrar essa menina, porque ela parece uma Jezabel, porque tinha uma tiarinha com uma florzinha no cabelo, na cabeça. Que isso, gente? Eu na mesma hora pediria licença. Então um pouquinho. Minha filha não é Jezabel. Capaz. Pai, não, capaz. Isso nunca aconteceria comigo, nunca aconteceria. Não deixaria, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Sabe, ficou um climão assim, todo mundo, sabe, minha cunhada querendo chorar, o meu irmão não sabia o que dizer, com a cara assim, meu Deus do céu. Aí ele disse: quem sabe eu tiro a tiara, e tirou a tiara. Ficou um clima na hora, na consagração, assim, meu Deus, que é isso? A pessoa mais santa daquele lugar era minha sobrinha. A pessoa mais santa naquela igreja era aquela criança. Eu tenho certeza, se Jesus voltasse agora, ela era mais garantida ali, porque estava debaixo da lei da inocência. A pessoa mais inocente, mais santa, era aquela criança que estava sendo consagrada ali, que não tinha consciência de nada. Meu Deus do céu, gente. E o cara diz: parece uma Jezabel. Ele nem sabe o contexto, quem foi Jezabel. Jezabel não tem nada a ver com tiara. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, de Astarote, que casou com, como chama aquele rei lá? Acabe. Não tinha nada a ver com tiara. É exatamente esse jugo que às vezes a própria religião coloca sobre as pessoas, de que é isso e aquilo. E não é desta maneira que Deus nos vê. Deus nos vê como filho amado, querido dele.
É claro, a alma que pecar, essa morrerá, isso é certo. É sério que devemos confessar uns aos outros nossos pecados e nossas falhas. Mas uma vez confessado, você está liberto. Não precisa voltar toda hora no confessor, porque você já tem um que te justifica. Cristo Jesus já justificou e apagou todos os seus pecados. Eu quero convidá-lo para Mateus capítulo 11, verso 28. Já estou caminhando para encerrar. Mateus capítulo 11, verso 28. Olha que palavra Jesus diz a nós. Mateus 11, 28 diz: venha a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse homem foi a Jesus, levado pelos seus amigos. Ele queria a cura física, mas ele ganhou uma dádiva maior. Ele ganhou uma dádiva maior, o perdão dos pecados. Jesus quebra todo o sistema religioso e manda que aquele homem se levante. Alguém está supondo lá, quem é ele para dizer que ele pode perdoar pecados, que ele pode fazer aquilo? Aí Jesus diz: não só os teus pecados estão perdoados, mas levanta e anda. Levanta e anda. Aquele homem foi até Jesus e foi aceito por ele, e foi abraçado por Jesus, foi aceito por Jesus. É isso que Jesus está aqui nesta noite. Ele quer você. Não quer saber os caminhos que você caminhou. Se a partir de hoje você quer caminhar em um único caminho, os caminhos que você caminhou até hoje, até agora há pouco, para Deus não interessa mais. Desde quando você faça o seu propósito e dizer: Senhor, eu andei por muitos caminhos, mas a partir de hoje, eu só quero andar por um caminho, pelo Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu só quero andar por esse caminho. Você que está cansado de julgamento, você que está cansado de opressão, você que está cansado dessa culpa que tudo que você fez na vida foi tentar agradar as pessoas à sua volta, e você foi frustrado. E quem sabe você hoje caminha com Deus, e você sempre tenta agradar a Deus, e você não consegue, e por isso leva uma vida carregada, pesada. Não veja Deus dessa maneira, com alguém que você precisa agradá-lo para que você chame a atenção dele. É óbvio que nós precisamos ser filhos também amorosos, ser filhos que são um reflexo do Pai. Não é? É a psicóloga que chegou para nós e disse: nossos filhos são muito estressados, eles não param, é uma loucura. Como é isso? Por que isso? Por que as de vocês são mais tranquilas? Eu disse: é só olhar para vocês. Você é psicóloga, minha amiga. Você não sabe disso? Estudou para quê? Os filhos são reflexo dos pais, da grande maioria. Eles são agitados porque vocês são pilhados. Olha como vocês são. Geralmente um cachorro raivoso tem um dono raivoso. Os cachorros não só se assemelham conosco no sentido de se adaptar ao nosso, parece até a nossa fisionomia. Eu olho a lua, às vezes eu acho parecido com a pastora, toda mimosinha, coisinha fofinha, igual. Você olha, o Ângelos é minha cara, caramba, assim, ó. Mas só tem cara. É um amigão, para quem conhece o Ângelos, só tem tamanho. Para quem não me conhece, acha que eu sou muito brabo. Eu sou muito queridão. Você não faz ideia. As pessoas acham que em casa eu estou sempre dando pau em todo mundo. As pessoas acham que o Ângelos, inclusive em casa eu tenho que fazer uma propaganda favorável do Ângelos. Quando as pessoas chegam em casa, eu digo: ele é perigoso. Ele é brabo mesmo. Ele pega, a mordida é 1 tonelada. Aí lá vem um anjo:
Vem cá, guri. Ele, para, rapaz, dá uma de machão. Ele é muito mimoso, só tem cara. Sabe, amado, geralmente esses animais, eles se assemelham ao ambiente em que vive. E assim são os filhos estressados, pais estressadores e estressados, filhos distantes, pais distantes. São coisas que nós precisamos nos olhar e nos observar. Nós somos reflexos do nosso Pai. Nós precisamos entender a extensão do amor de Deus. Essa extensão nós precisamos estar conectados nela. Deus pode estar distante, mas literalmente você está plugado nesta extensão que chega até Deus. Você vive como é a sua essência, seu amor, sua bondade, seu favor, sua misericórdia. A igreja deveria viver assim mais. A igreja deveria viver essa extensão do amor de Deus. Mas a grande maioria sempre está apontando, acusando, condenando. Meu Deus do céu, queridos, nós não vivemos a extensão do amor de Deus, da bondade, do favor, da misericórdia. Jesus brada: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus está bradando nesta noite. Venha até Ele, venha até Jesus. Para que eu encerre, Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Aqui, obrigado. Muito rápido, muito rápido. É Luciano que está lá. Coisa boa. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus não está sempre com raiva. Um outro dia eu quero pregar sobre a pregação de Jonatas Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Isso é uma outra pregação, isso é uma outra vertente. Mas isso não quer dizer que Deus sempre está irado com o ser humano. Porque pense, se Deus não é misericordioso, o que seria de nós? Para encerrar, eu ouvi uma história de uma filha que foi visitar o seu pai numa noite de Natal. Foi visitar o pai e a mãe, e aí já ficou tarde. Ela disse: eu vou pegar o ônibus, pai, está tarde. E o pai disse: não, minha filha, é capaz, eu estou ali com 2 carros, pegue um carro, pegue um dos meus carros, que eu uso menos, e volte para casa, está tarde. E quando você puder, você devolva. E aí a filha pegou o carro, ficou feliz com o pai e foi. E aí passou os dias, ela começou a usar o carro. Passou os dias, foi. Aí saía com os amigos, andava e não entendia de carro. Até que um dia, uns 15 dias depois, ela seguiu andando com o carro, viu acender um painel no carro, uma lâmpadazinha vermelha no carro. E ela não deu bola, não sei o que é isso, alguma coisa, não sei o que é. Viu, mulheres? Quando acender a luzinha, a lâmpadazinha no carro, chame o marido. Não siga andando com o carro. Uma dica para as mulheres: acendeu uma lamparinazinha, né, vermelhinha no painel do carro. Ela disse: não sei o que é isso. E seguiu tocando ficha no carro. Ela fundiu o motor do carro, fumaçou o carro, fundiu o motor do carro. Ela não se deu conta, fundiu o motor do carro. E aí foi toda uma função. Ela ligou para o pai, chamou o pai e já pensou: barbaridade, agora eu vou trabalhar a vida inteira para pagar o pai, e vou ouvir até não querer mais. Vai me xingar até o último tutano. Barbaridade. Começou já a projetar aquela função toda. Quando o pai chegou, chamou o guincho, levou o carro, e aí ela já prontinha assim: é agora que ele vai me dar a botada. Ele disse: filha, onde é que tem o melhor restaurante aqui na cidade? Você se lembra? Não me lembro mais. Ela disse: ele está bem, o que está vendo com ele? O que ele quer, será?
Ele quer me levar para um restaurante para me dar facada lá. Não, tem restaurante e tal. Aí ele pegou, colocou ela no carro, no outro carro dele, e foram para o restaurante. Pediram ali os pratos, a comida e tal. Enquanto a comida estava chegando, ela esperando. Vai ser agora a facada. Vai ser agora a botada. Ele disse: minha filha, eu quero, já que nós estamos aqui, ela disse: é agora, eu vou até desmaiar. Já pensou o que ele ia dizer? Aproveitando, minha filha, já que nós estamos aqui e tal, eu vou lhe ensinar a lição que você nunca mais vai esquecer. Ela pensou: pronto, é agora. É agora que ele vai descrever aquele sermão de pai, que pai sempre dá nos filhos. Quando ela se preparou, ele disse: eu vou lhe ensinar como é que a gente desossa uma truta. Truta? Sim, como é que você tira todo o osso da truta, do peixe truta, como é que você tira tal, tira a pele, tira todo o osso, tal. E começou a falar para ela. Falou, e ela esperando. Comeram, almoçaram, teve toda a situação. Ele levou ela para casa e nunca ele falou na situação do carro. Nunca tocou no assunto. Durante toda a vida em que ele viveu. Ela conta na história de que ele veio a óbito anos depois, e ele nunca jogou na cara dela a situação do carro. Ela disse: ali eu descobri o que é o amor de Deus e amor de pai. Porque o amor do pai e mãe, que está sempre jogando na nossa cara os nossos erros, isso não é um amor 100%. Mas é o amor que perdoa e que esquece. Deus inclusive diz que pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Escute uma coisa, queridos, é tempo de nós seguirmos em frente, de você seguir em frente, da sua família seguir em frente, de você com Deus seguir em frente. E tem coisas que encerrou na sua vida. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Aquela filha aprendeu a maior lição do amor do seu pai e do amor de Deus. Ela disse que toda a vida o pai nunca citou a situação do carro. Ela disse que entendeu aquela coisa de amor de Deus com relação à nossa vida. Nesta noite eu gostaria que você compreendesse o quanto Deus lhe ama e o quanto Deus se preocupa com você. Deus olha você com amor, com favor e com misericórdia. Deus abençoe. Dê um aplauso a Ele, porque Ele merece. O mais forte que você puder. Aleluia. Aleluia. Se coloque em pé em nome do Senhor. Deixa eu orar com você.